Hoje é domingo, 17 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF e novamente longe do meu estúdio, novamente sem edições, um vídeo gravado e postado aqui para vocês às 3 da manhã. Se você quer assistir o giro de notícias, todos os dias ele já está, todos os dias, né, corrigindo, ele já está no ar às 3 da manhã, mas você pode assistir às 4, às 5, às 6, às 10, às 22 ou no outro dia, em qualquer outro dia que você quiser. Além desse vídeo, nós temos normalmente o almoço com o TF, só hoje que nós não teremos, porque a partida do Botafogo será às 16 horas contra o Santos. Já fiz ontem o pré-jogo, caso você não tenha assistido, pode assistir com a participação do Felipe Noronha, que é o responsável pelo Vim de Santos, o melhor canal do Santos aqui no YouTube. Ele falou tudo sobre a equipe da Baixada Santista. Ele é excelente, cara, um dos melhores canais no YouTube falando de futebol. Sou muito fã do Felipe Noronha. Se você não conhece o canal dele, conheça, fala que vocês foram lá pelo canal do TF e eu tenho certeza que vocês vão curtir as análises deste meu parceiro. Nesse vídeo de agora, nesse nosso giro de notícias, vou falar sobre um tema que eu comentei há algum tempo, mas sabe aquelas reflexões? Eu estava viajando ontem, vindo aqui para o local onde eu estou de férias, e você começa a pensar nas coisas, e eu pensei sobre um tema que eu falei há algum tempo. Temos um ex-jogador dentro do Botafogo, que é o Túlio Lustosa, e o Túlio, ele não, digamos que cativou o torcedor sendo um ídolo do clube trabalhando. E pode ser o segundo ex-jogador, tem gente que coloca o Túlio como ídolo, alguns não colocam, eu vou deixar isso. E ídolo você que escolhe, se o cara é ou não é, eu não posso impor se a pessoa se você é fã da pessoa ou não. Então isso é muito individual de cada um, tem gente que considera, tem gente que não considera. Outro, em 2014, foi o Wilson Gotardo, que participou ali da campanha do rebaixamento do Botafogo de 2014, teve problemas com Jefferson e também saiu meio que queimado do clube. Mas nesse momento de reestruturação em que o Botafogo deve contratar um diretor de futebol nos próximos dias, por uma minha apuração que eu venho falando aqui no canal há algum tempo, é um jovem profissional, um profissional que está ali, que o Botafogo quer. Pelo que eu apurei, faltam detalhes, a proposta a ser colocada na mesa para ele acertar. Está bem encaminhada essa negociação com esse profissional, mas eu não quero falar sobre ele. Eu quero falar sobre outra função, a de gerente de futebol ou a de supervisor de futebol. Acho que o Botafogo tem que manter essa função. Não adianta você colocar apenas um diretor trabalhando acima e ali perto do campo você não ter um ídolo, não ter uma referência. Então, o Túlio eu acho que pode ter competência, não pode ter competência, é criticado e elogiado por dirigentes do Botafogo, é criticado e elogiado mais criticado do que elogiado por torcedores. Acho que o Túlio não tem clima para permanecer no alvinegro. Acho que o clima dele meio que foi para as cucuias. Penso que mesmo assim, com a saída do Túlio, o Botafogo tem que contratar um outro ex-jogador para trabalhar ali dentro do clube. Falei o caso do Seedorf, que tem essa vontade de trabalhar. Eu, analisando, igual eu falei nesses meus pensamentos, né, que quando você está com a cabeça ali, sem fazer nada, no avião, você vai pensando nas coisas. O Seedorf eu não encaro como um diretor de futebol, porque ele não conhece muito bem o futebol brasileiro. Eu encaro mais o Seedorf como gerente de futebol. Um cara que vai estar ali dentro de campo, na beira de campo, conversando com o técnico, conversando com os jogadores, sendo esse cara mais ali do dia a dia. O diretor é um pouco diferente, é um cara que tem que mexer em várias maneiras profissionais, várias maneiras de bastidores, conversar com empresários e etc. Então eu vejo o gerente de futebol sendo um ex-jogador do Botafogo e não simplesmente um ex-jogador qualquer. Não adianta você querer que o Botafogo traga um ídolo se esse cara não é preparado. Tem que ser alguém que tenha algum tipo de preparação, que tenha feito cursos, que tenha estudado, que tenha tido uma capacitação profissional. Então a gente tem várias possibilidades. Um que eu acho que tem um perfil muito grande para trabalhar dentro do Botafogo seria o Sérgio Manuel, que está há alguns anos nos Estados Unidos, e eu vejo como um cara acima do bem e do mal. O torcedor iria... a reprovação seria mínima, talvez, com o nome do Sérgio Manuel, um cara que se capacitou muito para uma função de gerência de futebol. O cara tem essa capacitação para exercer essa função. Mas eu não posso indicar, eu não vou indicar, porque até mesmo esse não é meu papel como jornalista. Meu papel como jornalista é analisar, falar as coisas, dar a minha opinião, apurar. Esse é o papel do jornalista. Então, na minha humilde opinião, Botafogo, se substituir o Túlio Lustosa, que ainda é uma incerteza, que a gente tem que saber isso apenas quando esse profissional, o diretor de futebol chegar, acho que não tem que deixar
tudo sobrecarregado nas costas apenas do diretor. Tem que contratar sim um ex-atleta do clube, um jogador com identificação, um jogador que a torcida respeite, uma pessoa que tenha essa função dentro do elenco. Por exemplo, o Jefferson. O Jefferson ainda não fez nenhum curso de capacitação para trabalhar assim. O Jefferson, desde que ele se aposentou, ele vem trabalhando na parte gerencial da sua empresa, da Beato Cafeteria. Ele não foi para o lado do futebol ainda. Então é muito complicado você colocar o Jefferson numa função que ele ainda não trabalha, que ainda ele não trabalhou, que ainda ele não tem esse know-how. E como que você vai colocar o Jefferson? De repente pode se queimar. E hoje o torcedor, ele fica revoltado a qualquer momento. Repita a situação do Túlio. Uns podem considerar ídolo, outros não. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas eu achei que, apagar a imagem dele, rabiscar. O cara tem uma... Eu conversei com um ex-jogador que eu não vou identificar, não vou falar quem é ele aqui. Ele falou que não trabalharia no Botafogo. E um cara que é grandão dentro do Botafogo. Ele falou que não trabalharia no clube por causa disso, depois que aconteceu com a situação do Túlio. Ele falou, eu vou mal, faço um trabalho ruim, e aí, você apagado da história do Botafogo, você pichado da história do Botafogo? É uma situação bem complexa, isso eu falei no vídeo anterior e falo nesse aqui novamente. É uma situação bem complexa, porque o cara, ele fica muito exposto, né? Ele pode passar de ídolo, de vilão a mocinho, de mocinho a vilão, em um espaço de tempo reduzido. E é uma faca de dois gumes, né? Como diria o poeta, uma faca de dois legumes. E isso fica algo bem complexo, para você pensar. Mas eu coloco sempre o exemplo das grandes equipes do futebol mundial, que elas sempre possuem alguém com uma história dentro do clube trabalhando próximo. Vejo o caso aí do São Paulo, que recentemente trouxe o Muricy Ramalho, campeoníssimo, agora se aposentou como técnico e agora trabalha numa função administrativa. Tinha o Raí, teve o Lugano, teve várias pessoas com uma ligação ali, alguns fazendo um bom e outros não fazendo um bom trabalho. Mas a gente tem que ter essa noção. Eu espero que o diretor de futebol, que ele entrar no Botafogo, ele tenha essa noção que sozinho não dá para ele fazer nada. E ele tendo uma pessoa ali próxima ao campo e bola, que tenha um conhecimento, que saiba o que é Botafogo, e os jogadores respeitem, mesmo que muitos não tenham visto um cara jogando ou não, que eles respeitem a história. E isso a gente vê muito hoje. Os jogadores, eles são muito mimados na sua essência. Você não vê os jogadores respeitando ninguém. Isso não só no Botafogo. O Botafogo está um nível acima. Mas você vê muitos jogadores não respeitando nenhum profissional, não respeitando ninguém, não respeitando a história de ninguém. Isso é algo que me irrita hoje. A falta de respeito com bons profissionais ou com profissionais que não são bons, mas o respeito eu acho que é fundamental para qualquer pessoa. Então é isso, meus amigos. Eu acho que o Botafogo tem que ter um ex-atleta dentro ali, um cara capacitado, não apenas por ser ex-atleta, tem que ser alguém que tenha estudado, alguém que tenha feito cursos, alguém que tenha noção de mercado, mesmo se não tiver experiências, porque o gerente de futebol, ele não entra muito na esfera das negociações, ele entra muito ali na sinergia, no trabalho de grupo, no trabalho ali de estar próximo ao técnico. Então talvez ele não precisa ser aquele cara que tem uma experiência gigantesca, uma larga experiência no mundo da bola. Ele pode ser alguém que, aliás, tem uma grande experiência no mundo da bola, mas não tem uma grande experiência como profissional da área, como gerente, supervisor e etc. Porque o Botafogo tem que ter uma imagem de alguém ali que tem um peso. Não adianta você colocar apenas o diretor de futebol, que talvez eu tenha esse peso, e você não tenha ninguém ali para blindar o seu elenco, blindar o seu técnico, alguém que o torcedor olhe e respeite. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários, pegando essa linha, alguém que já tenha se preparado, alguém que tenha estudado, mesmo que não tenha experiência, coloca esse ponto, mesmo que não tenha trabalhado em uma grande equipe do futebol brasileiro, mas que tenha uma bagagem, tenha costas largas para isso. Tem o caso do Louco Abreu também. O Louco Abreu é outro exemplo. Eu não sei se o Louco Abreu, ele colocaria a cara dele à tapa para trabalhar como gerente de futebol, mas seria um outro nome fantástico para trabalhar ali dentro do Botafogo, um jogador que todo mundo respeita, um cara que tem um pulso firme, pelo menos tinha isso dentro de campo.
são pessoas que eu vejo, mesmo não tendo o peso de um ídolo como o Sérgio Manuel, colocando assim como exemplo, mas é um cara que é pesado na história recente do Botafogo, é um cara que o torcedor respeita muito nessa história recente. Então comentem aqui se vocês acham que eu tô maluco, se vocês acham que essa minha ideia é válida e qual seria o seu nome para trabalhar ali junto ao diretor de futebol do Botafogo. Esse cara que eu tô falando não é para ser diretor, é para trabalhar junto ao diretor de futebol. Comentem aqui qual o nome que você gostaria que trabalhasse no Botafogo ali, ajudando nessa transição, nesse trabalho que pode acontecer. Então é isso, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe aí e mandem em seus grupos WhatsApp favoritos. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF. Hoje nós não teremos almoço com o TF, mas nós teremos a live às 18 horas para falarmos sobre Botafogo e Santos, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Um abraço aqui com Deus, um beijo para todos e fui!